Obrigado, senhor presidente. Queria, em nome das minhas colegas e meus colegas deputados, atender um pedido dos rancenianos, dos familiares aqui presentes, e fazer a leitura de uma carta. Queria até que o deputado André Quintão fizesse a leitura, mas ele abriu mão. Espero estar à altura de representar essa comunidade tão amada, tão querida de Minas Gerais. Diz assim a carta enviada pelos familiares do Somos Todos Colônia ao governador eleito Romeu Zema. O senhor Paulo Roberto Costa fez a seguinte declaração em entrevista à Folha de São Paulo: virei um leproso após a Lava Jato. Nessa mesma direção, o governador eleito de Minas, Romeu Zema, em sua primeira entrevista à emissora Globo, afirmou: minha campanha foi de ir na rua, entrar na loja, conversar com o pipoqueiro, conversar com o engraxate, e você percebe essa descrença total. Eu, até em alguns momentos, fui tratado como leproso. Nunca tinha sido na minha vida. Eu falo que o político aqui no Brasil, devido ao que eles fizeram, começamos a ser vistos como leprosos. Na sequência, o governador eleito, Romeu Zema, repetiu em outro veículo da imprensa a mesma terminologia, leproso, associando a coisa repugnante da sociedade. Dessa vez foi no jornal O Tempo. Mas o que há de comum na fala de Romeu Zema e do senhor Paulo Roberto Costa? O presidente da Sociedade Brasileira de Rancenologia, Marco Andrei Cipriano, na ocasião da declaração do senhor Paulo Costa, fez algumas considerações que fazemos como nossas. Não é um simples recurso linguístico para dar clareza ao discurso, é o reflexo de um preconceito enraizado em todas as classes sociais do Brasil. Não faremos uma avaliação aqui da forma com que a ranceníase foi concebida ao longo da história. Oportunamente, seria muito importante. Também não discorremos como é nefasto associar os políticos a algo repugnante na sociedade. Deixemos isso aos parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que respondam. Vamos nos ater como os moradores das colônias de Ranceníase receberam as palavras do governador eleito Romeu Zema. Receberam com tristeza, com uma grande e profunda tristeza. Se pudessem, falaria ao governador: ranceníase tem cura e tratada, não há risco de contaminação. E acrescentariam: no ano de 1976, em sua portaria 165, o governo federal proibiu o uso da palavra lepra, leproso, em documentos oficiais. Entendemos que autoridades constituídas desse caráter oficial também deveriam evitar a terminologia. Exceção brilhante o que faz o grande escritor Leonardo Boff. Ele associa a palavra ranceníase à lepra, mas para denunciar o preconceito e a exaltar uma comunidade que luta por sua inclusão e respeito na sociedade. Por fim, os moradores das colônias diriam ao governador que se sentem orgulhosos de pertencer a uma história de resistência, que as colônias onde moram são espaços geográficos que evidenciam a luta contra o preconceito. Cada pavilhão, cada praça, cada cozinha, nome dado às casas dos rancenianos, até os cemitérios, fervilham força e bravura de um povo. Entretanto, após digerirem a tristeza, os moradores das colônias de Ranceníase de Minas percebem que ainda há um longo e árduo caminho até o fim de estigmas como o leproso, o morfético, o Lázaro. A jornada não é fácil. Felizmente, existem parceiros nessa caminhada. Os deputados e as deputadas da Assembleia Legislativa de Minas Gerais são exemplo. E, principalmente, quando se portar os 4 últimos anos ao lado dos rancenianos, resistindo às políticas de desmantelamento das colônias, denunciando a ausência de política pública inclusiva dessas pessoas e a violência instituída pelo Estado nessas comunidades. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com a liderança do presidente Adal Clever, do vice-deputado Arlen Santiago, foi o escudo de proteção das colônias de Ranceníase.
O ápice da parceria da Assembleia Legislativa com rancenianos se materializa nos votos das deputadas e dos deputados que, por unanimidade, proferem a favor do projeto de lei 4.828 de 2017, que tramita na Assembleia, cuja idealização foi feita pelo movimento Somos Todos Colônia, ASTENG, e assinado pelo deputado Antônio Jorge. Projeto que ganhou alcunha, o apelido, o pedido de perdão de Minas aos filhos dos rancenianos, esses que foram criados sem poder ser amamentado pela mãe, sem poder ser cuidado pelo pai, abandonado, separado de suas famílias. Minas pede perdão a essa comunidade, aos filhos dos rancenianos, aos seus pais. Aliás, o mesmo que deveria ser feito pelo governador eleito Romeu Zema, pelos pronunciamentos feitos à imprensa, às pessoas acometidas com ranceníase e seus familiares. Texto escrito pela lutadora, pela batalhadora Mônica Fernandes Abreu, a quem nós homenageamos também. Ela, idealizadora do projeto de lei 4828 de 2017, ativista nas colônias de rancenias de Minas Gerais, funcionário especialista em políticas públicas e gestão da saúde da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, mestre em filosofia, fala em nome, ao ler essa carta, represento as deputadas e os deputados dessa Assembleia. Muito obrigado.